Olá, olá, saudações, amados irmãos, saudações, meus amigos, saudações, povo de Deus, paz e amor da parte do nosso bom Deus, esteja com todos vocês, hoje, sempre e para sempre. Deus é bom todos os dias e todos os dias Deus é bom. Eu sou o Tanda Antônio e no vídeo de hoje, amados irmãos, nós daremos início à segunda parte das virtudes e maus exemplos do grande tema que estamos a falar este mês de julho e falaremos também durante o mês de agosto, que é Mulheres da Bíblia, o que podemos aprender com elas. E no vídeo de hoje, o primeiro capítulo desta segunda parte, nós vamos aprender a ouvir e a obedecer à voz de Deus. Mas antes, amados irmãos, quero desde já desejar-lhe as boas-vindas no meu canal e convidá-lo a se inscrever, a partilhar as mensagens com os amigos e familiares. E muito importante, ativar o sino das notificações, de maneira que o YouTube possa sempre informá-lo de quando publicarmos novos vídeos no canal. E de forma geral, notificá-lo das novidades aqui no nosso canal. Amados irmãos, como aprender a ouvir e a obedecer à voz de Deus? É isto que vamos falar e é isto que vamos aprender aqui no vídeo de hoje. Muito bem, a Bíblia, nas suas histórias, amados irmãos, apresenta-nos maus exemplos em todos os níveis. Como já referimos aqui no início, na primeira parte deste tema, a Bíblia ela nos apresenta maus e bons exemplos, mas podemos sempre, dos bons e maus exemplos, tirar delas boas lições. Como estamos a dar início à segunda parte, que é das virtudes e maus exemplos, a Bíblia ela também nos apresenta maus exemplos em todos os níveis, dos quais devemos aprender não cometendo estes mesmos erros. Não devemos cometer estes mesmos erros. A partir dos erros de algumas mulheres nas histórias da Bíblia, podemos aprender boas lições. O que não fazer. O que não fazer. Tomamos, por exemplo, a Eva. Sim, a Eva lá no início. A Eva, ela foi criada da obra-prima de Deus. Ela foi criada a partir da costela do Adão para ser sua auxiliadora e estarem em concordância um com o outro. Isso está em Gênesis capítulo 2 e o versículo 22. A Eva, ela foi criada a partir da costela do Adão para ser a sua auxiliadora. Contudo, amados irmãos, ao dar ouvidos ao inimigo, a mulher, ela foi enganada com meias verdades. Ao dar ouvido ao inimigo, a mulher foi enganada pela sua própria cobiça. Vamos ler em 1 de Timóteo,
capítulo 2 e o verso 14. Diz assim a palavra de Deus: E não foi Adão quem foi enganado. A mulher é que foi enganada e desobedeceu à lei de Deus. A mulher é que foi enganada e desobedeceu à lei de Deus. Então, como é que ela foi enganada? Ela foi enganada porque teve o interesse, a cobiça de experimentar o belo fruto proibido e obter mais conhecimento, contrariando assim a lei de Deus, contrariando assim a palavra de Deus. Amados irmãos, dessa história, a lição que devemos tirar é aquilo que nós desejamos, aquilo que nós queremos, nem sempre é o certo e nem sempre é o melhor para nós. Nem sempre é o melhor para nós. Nós temos que entender que fomos criados por Deus de um modo especial e para um propósito precioso estabelecido por Deus. Nós fomos criados de uma forma especial e para um propósito precioso estabelecido por Deus. Estabelecido por Deus. Mas se desprezarmos o seu amor, se desprezarmos a sua palavra, se desprezarmos aquilo que Deus nos orienta a fazer, nos guia a fazer, e não dando ouvidos à sua palavra, perdemos a plenitude da vida que Deus nos prometeu. Perdemos a plenitude da vida que Deus preparou para nós. Que Deus preparou para nós. Vamos imaginar um exemplo, amados irmãos. Vamos imaginar aqui um puzzle. O puzzle é um jogo, é uma brincadeira, mas o puzzle é um conjunto de várias peças. O puzzle é um conjunto de várias peças. E essas mesmas peças, isoladamente, sozinhas, independentes, não têm importância alguma. Não têm importância nenhuma. Não servem para nada. Mas quando essas peças são montadas, elas cumprem com o seu propósito. Elas cumprem com o seu propósito, dando-nos uma imagem. E ela pode ser uma imagem de um carro, pode ser uma imagem de uma fruta, imagem de uma casa. Ela nos dá uma imagem perfeita. Assim também somos nós. Diferentes, mas Deus tem um propósito para cada um de nós. Somos diferentes. Somos partes diferentes do corpo de Cristo. Somos partes diferentes do corpo de Cristo.
E todos nós servimos um propósito. E este é o propósito precioso que Deus tem para com cada um de nós. Com cada um de nós. Portanto, amados irmãos, do exemplo da Eva, vamos aprender o que não fazer. Não troque a graça pela curiosidade egoísta. Não troque a graça pela curiosidade egoísta. Desejando ser independente, desejando independência de Deus. Há situações, amados irmãos, é verdade que há situações e haverá situações em que a curiosidade é bom, mas haverá situações em que a curiosidade é mal. Tomamos um exemplo. No último capítulo da primeira parte, nós falamos acerca da Marta e falamos acerca da Maria. A Maria de Betânia, ela desejava sempre aprender mais e mais com Jesus sobre o reino de Deus, sobre o reino dos céus. Ela tinha aquela curiosidade, aquela vontade de aprender. Nesse aspecto, a curiosidade é bom. Mas nessa história em particular, sobre a Eva, nós vimos o que a curiosidade, a cobiça, causou. A Eva foi enganada. Foi enganada. Portanto, amados irmãos, desta mulher, da história da Eva, devemos aprender a ouvir e a obedecer a voz de Deus. Tudo o que temos que fazer é ouvi-lo, obedecer a sua voz, a sua palavra e nos entregarmos à vontade de Deus. Porque a Bíblia também diz que o coração do homem está cheio de planos, mas no final é a palavra de Deus que prevalecerá. A palavra de Deus, a vontade de Deus prevalecerá. Prevalecerá. Conhecemos também a história da mulher de Ló. Sim, o Ló, sobrinho do Abraão. Conhecemos essa história. Vamos ler Gênesis, capítulo 13 e o verso 13. Gênesis, capítulo 13 e o verso 13. Diz assim a palavra de Deus: onde vivia uma gente má que cometia pecados horríveis contra o Senhor. Contra o Senhor. Quando o Ló escolheu as Campinas, também já falamos aqui no nosso primeiro momento devocional, onde falamos sobre aparências, nós falamos rapidamente sobre a história do Ló e do Abraão. Então, quando o Ló escolheu as Campinas, os Campos Verdes, Ló não tinha ideia alguma que viveria ele e a sua família no meio de um povo pagão. Ló não tinha ideia que viveria no meio de um povo pagão
corrupto e idólatra. Estamos a falar de Sodoma e Gomorra. Ló não tinha ideia. Não tinha ideia. E Ló e a sua família, avisados por Deus para que rapidamente saíssem daquela cidade, saíssem de lá, porque Deus iria castigar o povo daquela cidade por causa dos seus muitos pecados, muitas iniquidades. Vamos ler Gênesis 19, 26. Gênesis 19, 26. Diz assim a palavra. E aconteceu que a mulher de Ló olhou para trás e virou uma estátua de sal. E aconteceu que a mulher de Ló olhou para trás e virou uma estátua de sal. Quando Deus falou ao Ló para sair dali, ele e a sua família, porque ia destruir a cidade de Sodoma e Gomorra por causa das suas muitas iniquidades, a esposa de Ló não obedeceu às ordens de Deus. A esposa de Ló, desobedecendo completamente às orientações que Deus deu, ela olhou para trás. Não se sabe se foi para dar a última olhadela. Não se sabe se olhou por pena, porque a cidade ia ser destruída. Não se sabe se foi pesar ou pena. Não se sabe também se olhou para trás por causa da saudade que ia sentir da cidade. Não se sabe. A Bíblia não menciona a razão pela qual ela olhou para trás. Não se sabe porquê, mas ela olhou para trás. Olhou para trás para ver a cidade que deixou para trás. E ao desobedecer completamente a ordem de Deus, ao desobedecer completamente a palavra de Deus, ela virou uma estátua de sal. Ela foi transformada numa estátua de sal. Amados irmãos, dessa história, a lição que devemos aprender é a seguinte, amados irmãos, é a seguinte. Dos maus exemplos, devemos aprender delas o que não fazer. Devemos tirar boas lições. E a boa lição que podemos aprender dessa história trágica é que há prosperidade na vida se ouvirmos e obedecermos a Deus. Tudo que deixamos para trás por amor a Deus torna-se tão pequeno em comparação àquilo que Deus tem para nos oferecer adiante. Em comparação àquilo que Deus tem para nos oferecer adiante. E o que deixamos para trás
torna-se tão insignificante diante daquilo que temos, diante daquilo que teremos e diante daquilo que Deus reservou para as nossas vidas. Vamos tomar aqui um caso particular, um caso específico. Vamos olhar para a história de Abraão. Deus lhe disse: sai da casa da tua parentela e vai para a terra que eu vou te mandar. E vai para a terra que eu vou te indicar. E nós vimos o que é que aconteceu com Abraão. Abraão, que não tinha filhos, tinha uma mulher que não podia lhe dar filhos. Abraão teve filhos. E Deus, aquele filho que lhe deu, disse que ia ter nações. Nações. Nós conhecemos a história de Abraão e sabemos. Isso para dizer que aquilo que deixamos para trás, aquilo que Deus nos pede para deixar para trás, em comparação com aquilo que Deus preparou para nós, o que deixamos para trás, diante daquilo que Deus preparou, torna-se tão pequeno, tão insignificante. Tão insignificante. A nossa vida e a nossa família experimentarão as consequências da nossa decisão de ouvirmos, da nossa decisão de obedecermos ou não ao Senhor. Se nós obedecermos, se nós ouvirmos a palavra de Deus, eu e a minha família experimentaremos as consequências dessa decisão. Se decidires também não dar ouvido à palavra de Deus, desobedecendo, você e a sua família também hão de experimentar as consequências dessa decisão, desta decisão. Amados irmãos, Deus é bom todos os dias e todos os dias Deus é bom. Em relação a isso que eu acabei de dizer, que experimentaremos as consequências de ouvirmos, obedecermos ou não a palavra de Deus, isso também vai de acordo com a mensagem que eu trouxe naquele vídeo onde falamos sobre a falsa doutrina da maldição hereditária. Onde nós falamos da falsa doutrina da maldição hereditária. Neste vídeo, só para dar aqui uma ilustração rápida, para falar aqui rapidamente sobre este assunto da falsa doutrina da maldição hereditária. Neste vídeo, o que nós aprendemos estava no texto de Êxodo capítulo 20, do verso 1 ao verso 5, onde está a dizer que Deus castiga nos filhos a iniquidade dos pais. Mas nós aprendemos que, com base no contexto, com base no conteúdo daquele capítulo, em que por que Deus falou aquilo ao seu povo, nós entendemos o contexto. E com outras passagens bíblicas, porque a Bíblia interpreta a própria Bíblia, e com outras passagens nós vimos verdadeiramente por que Deus falou aquilo. Por que Deus falou aquilo?
Portanto, amados irmãos, há prosperidade na vida se ouvirmos, obedecermos a palavra de Deus. E vamos experimentar essa prosperidade se decidirmos ouvir. E também vamos experimentar as consequências das nossas decisões em ouvir ou não ao Senhor. Em ouvir ou não ao Senhor. Amados irmãos, nos encontramos no próximo vídeo, no segundo capítulo desta segunda parte, das virtudes e maus exemplos. Das virtudes e maus exemplos. Deste grande tema que estamos a falar durante este mês de julho, que já está a terminar, e falaremos durante este mês de agosto. Durante este mês de agosto. Portanto, amados irmãos, Deus é bom todos os dias e todos os dias Deus é bom. Muito obrigado por acompanhar e Deus esteja com todos vocês, hoje, sempre e para sempre. Lembrando, inscreva-se, subscreva, partilhe as mensagens com os seus amigos e familiares e comente aí